Boa tarde a todos, já quase boa noite, e estamos aqui de volta para, depois de um período de ausência, recomeçarmos o nosso estudo da lição da escola sabatina. Ficamos sem estudar aí pelo menos 2 ou 3 trimestres, não me lembro bem, e sei que a transmissão de João não aconteceu, a transmissão de um assunto extremamente importante para mim, que foi sobre Teodiceia, né? O caso da justiça de Deus na Bíblia e do problema do mal, um assunto espetacular, também nós estudamos. E do mesmo autor, John Peckham, nós temos agora esta lição, né, que vamos começar a estudar agora. Tá? A lição deste trimestre trata de hermenêutica, ou seja, como estudar a profecia bíblica. E aqui o tema geral, alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Então, nós vamos lidar aí com princípios de interpretação da palavra de Deus. E, com certeza, será assim, um tema maravilhoso. Será um tema espetacular. E queremos começar essa jornada junto com você, com vocês que nos assistem. E, de forma antecipada, nós já agradecemos a presença de vocês por dispensar esse tempo, né, para o estudo da palavra de Deus. Queremos, dentro das possibilidades, fazer isso ou na segunda ou na terça-feira, propriamente dita, neste horário. Começando aí às 18 horas e tendo, no máximo, 1 hora para transmitir esse conteúdo. Então, nós queremos começar. E eu não quero deixar, nesta introdução, de falar sobre a proposta do autor na intenção do estudo dessa lição durante esses 3 meses. Mas antes eu quero convidá-los para que nós possamos orar e assim estudar a palavra de Deus. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado porque nos permites estar na tua presença e queremos, Pai Santo, nesse momento pedir a iluminação dos céus. Estudamos que para estudar a tua palavra temos que crer que a mesma foi inspirada por ti, que tu é o autor e que tu tem propósito para a nossa vida ao nos dar a tua palavra. Que para nós não é mais um livro e que não deve ser estudado de qualquer maneira. Por isso, nós pedimos a tua presença conosco, pedimos a tua iluminação, que o Senhor toque nossos lábios, unja nosso coração para o entendimento da tua palavra. Pedimos assim tuas bênçãos e as agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. A lição começa apresentando profecias relacionadas ao seu cumprimento em tempos recentes e aborda a declaração de um autor durante a Guerra do Golfo, 90, 91, onde ele dizia que o cumprimento dessa profecia aconteceu nessa guerra. Segundo ele, alguns dos helicópteros utilizados nessa guerra pareciam os gafanhotos de Apocalipse 9. E aqui tem a citação do texto. E, embora, quem sabe, bem intencionado, mas nada aconteceu, nenhuma relação em nível global e muito menos local com o cumprimento da profecia. E na mentalidade de alguns, muitas guerras, muitas profecias estão associadas às guerras, à situação econômica, à situação política, à Rússia, à China. E assim, muitas interpretações têm deixado a desejar. Os adventistas do sétimo dia, nós usamos um método diferente para estudar as profecias. No coração do nosso estudo está Cristo, como centro da nossa abordagem. Então, a Bíblia é um livro cristocêntrico, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Então, Cristo é o centro das Escrituras, ele mesmo disse isso. Então, nós temos esse método cristocêntrico no estudo da palavra de Deus. E também nós atentamos para o contexto do grande conflito cósmico, né?
É, esse foco das profecias em algum lugar, no Oriente Médio, para a gente não faz sentido. Conflitos militares, o autor deixa isso bem claro. Então, a nossa lente é a lente do grande conflito. Cristo, o centro de tudo o que está escrito. A nossa leitura é cristocêntrica. E também a nossa lente é a lente do grande conflito. Nós não podemos estudar nada com o nosso rosto em cima do quadro. Nós nos afastamos um pouco para nós termos uma visão panorâmica do que de fato está acontecendo. E essa é uma abordagem que nós queremos deixar bem clara aqui ao estudarmos essa lição e as outras que virão no estudo durante esse trimestre agora, da lição da Escola Sabatina. E uma outra coisa que a introdução destaca para nós, veja, primeiramente um estudo cristocêntrico. Segundo, a nossa lente é a lente do grande conflito. A lição deixa isso aqui bem claro para nós, uma guerra entre Cristo e Satanás. E essa questão ficou muito bem abordada na lição que passou, onde nós estudamos exatamente acerca desse conflito, das regras de engajamento e o porquê da existência do mal. Então, isso ficou bem claro. Então, para isso, nós temos que ter uma lente que nos faça ver, perceber o todo. E não simplesmente como um colega uma vez usou a ilustração. Tem pessoas que querem ler a Bíblia assim, botam o rosto aqui e não conseguem ter uma ideia do todo. Você tem que afastar um pouco, tem que ter uma lente ampliada para ter uma ideia do todo da revelação e da sua explicação. E um outro ponto, já falei de um, já falei de dois, é Daniel 2 como um elemento base, como uma chave base para a interpretação das profecias. Nenhuma profecia pode ter cumprimento é, sem nós termos os nossos olhares voltados para Daniel capítulo 2. Alguém está colocando aqui que a gravação está muda. Isso está sendo para um ou para todos? Ah, voltou, né? Beleza, então vamos avançar. Vamos avançar, depois, se for necessário, o nosso amigo aí faz um corte e a gente não perde o que já foi dito, tá bom? Então, Daniel 2 é muito, mas muito importante, porque, como eu dizia, nenhuma profecia pode ser enquadrada dentro de Daniel capítulo 2. Por quê? Porque no capítulo 2 de Daniel, nós temos o código, o pano de fundo. O Dr. Larondelli usa Daniel 2 como o ABC da profecia. Para você avançar no estudo de Daniel 7, no estudo de Daniel 8, de Daniel 10 a 12, você precisa, Daniel 9, 10, 11, 12, você precisa do ABC da profecia, você precisa da base, você precisa da chave para poder compreender as outras profecias, porque nenhuma profecia pode se enquadrar dentro do tempo e espaço proposto por Daniel, capítulo 2. Porque essa profecia, segundo a própria interpretação dada por Daniel, começa nos dias de Daniel e termina com Deus, a segunda vinda de Cristo. Então, a serem precisam ser encaixadas dentro de Daniel 2. E aí, para nós que vivemos hoje, quando nós olhamos para trás, a cabeça que representava a Babilônia já foi, os peitos que representavam os medos e persas também já foi, a cintura aqui de bronze que representavam os gregos já foi, passamos pela fase de Roma pagã, entramos agora na fase dos 10 dedos que representam os 10 reinos, e isso significa que nós estamos a um passo da segunda vinda de Cristo. Lembrando que entre essa profecia de Daniel 2, nós temos outras profecias que nos levam, por exemplo, a esse tempo em que nós estamos vivendo e ao fim desse tempo ao fim do tempo que antecedeu o tempo que nós estamos vivendo. Exemplo, a profecia das 1260 dias, 1260 anos proféticos, que começou em 538 e terminou em 1798. Então essa profecia, ela precisa ser enquadrada dentro de um período
que esteja em Daniel 2. Então, não pode ser Babilônia, não pode ser os medos e persas, não podem ser os gregos, não pode ser mais Roma pagã. Então, é uma profecia que se enquadra dentro de Roma papal, porque o 11º chifre se levanta entre os outros chifres, em Daniel 7. É como se fosse um 11º dedo, se fosse em Daniel 2, é como se fosse o aparecimento de um 11º dedo, o que não é impossível, o que não é possível dentro da ilustração mostrada por Deus em Daniel 2. Então, em Daniel 7 já vai aparecer como um 11º chifre. Isso aí já dentro da realidade de Daniel 2, dos 10 dedos, aí já seria Roma papal. E esse período terminando em 1798, nos leva a entender que nós estamos agora no último período da história deste mundo. Acabou. Estamos no dedo dos pés da estátua de Daniel 2. Com isso, nós vamos, a proposta do autor, explorar neste trimestre como interpretar corretamente a Bíblia. Essa é a proposta. Como estudar corretamente a Bíblia. Como entender as profecias. E uma vez que a profecia lança mão de símbolos, lança mão de imagens, de metáforas, então, para dar mais profundidade à sua mensagem e tantas outras coisas importantes que estão por trás, como vamos discutir, então nós precisamos aprender a interpretação correta, a fonte correta para essas interpretações. Então, essa é a proposta. Vamos estudar durante este trimestre como interpretar corretamente a profecia. E na sequência nós vamos buscar o nosso pano de fundo como pressuposto, o pensamento que vai dirigir o nosso pensamento. E aí nós vamos voltar, como o autor coloca aqui, para o livro de Gênesis. E nós temos muito a dizer sobre isso aí. Porque se você tirar o livro de Gênesis, então a interpretação da Bíblia vira uma bagunça. Cada um corre o risco de dizer o que quer. Então a base, o fundamento para nós começarmos a fazer uma interpretação correta da Bíblia e das profecias, tudo começa em Gênesis. E eu poderia listar aqui como pressupostos para a nossa compreensão das demais restantes partes da Bíblia como um todo, eu poderia citar entre, no mínimo, umas 15, 20 pressuposições ou mais, assim, rapidamente, no livro de Gênesis. Por exemplo, casamento, ideologia de gêneros, macho e fêmea, mordomia, pode tocar de tudo, menos da árvore, sábado, lei de Deus, pecado. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. No dia em que você comer do fruto, certamente morrerá. Pecado é transgressão da lei. Então, Gênesis serve de pressuposto para as doutrinas que serão depois apresentadas. Imortalidade da alma. Estou citando só algumas aqui rapidamente. Mas nós poderemos aprofundar isso de uma forma que nós passaremos aqui a noite tocando nesses assuntos. É algo maravilhoso, é algo espetacular. Então, Gênesis será importantíssimo também no estudo, para que nós possamos compreender a profecia bíblica, tá bom? E essa declaração, interpretar corretamente, talvez até pareça pretensioso e até arrogante e talvez até prepotente. Mas também nós vamos estudar na lição desta semana que existe uma proposta, uma apresentação, uma abordagem bíblica para que nós possamos fazer tal declaração, para que nós possamos dizer assim, se apropriar dessa alegação, como adventistas do sétimo dia. E baseado nisso, queridos amigos, nós vamos então começar o nosso estudo, né? Já começamos propriamente dito, mas agora a parte de sábado, alguns princípios da profecia. Então vamos fazer a apresentação do dia a dia da lição e depois nós terminaremos apresentando pelo menos 10 princípios propostos aqui pelo autor, tá bom? Para o estudo da palavra de Deus. A lição começa com Jeremias capítulo 9, versículo 24, onde é dito: mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, que faço beneficência, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o versículo áureo trata diretamente do privilégio máximo que alguém pode ter, que é conhecer a Deus.
E esse texto aqui, ele é repetido por Jesus Cristo em João 17, verso 2 e 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o propósito, esse versículo de ouro aqui, esse verso para memorizar, é para nos dar a proposta, o objetivo final do estudo da profecia. E o proposto, o objetivo final do estudo da profecia, amigos, é exatamente a vida eterna. Então, para eu ter vida eterna, eu preciso fazer a leitura correta, eu preciso interpretar correto, de forma correta, e eu preciso ter um propósito individual e eu preciso ter um propósito coletivo. Eu já estou até adiantando aqui alguns princípios. E o meu propósito individual tem a ver com a forma como eu leio, a forma como eu interpreto e a forma como eu aplico a minha vida. Se a Bíblia, por exemplo, não for a palavra de Deus, eu estou estudando para quê? Para ser um controversista? Para ser um crítico? Então, o propósito final é esse: conhecer a Deus e, por implicações desse conhecimento, usufruirmos da vida eterna, da felicidade eterna em Cristo Jesus. Então, é, existem muitas interpretações da profecia bíblica, muitas interpretações. Por exemplo, a lição aqui, ela nos faz a seguinte apresentação. Eu quero ler para vocês. Ler com responsabilidade ética é um dos princípios para lermos a palavra de Deus. Responsabilidade ética. Uma vez eu disse isso, essas palavras para um colega evangélico que estava evangelizando, apresentando a não importância mais da lei de Deus e a não importância mais do sábado. Eu digo, se a lei não é importante mais para a nossa vida, então eu sou um herege. Eu estou pregando heresia, porque na minha compreensão bíblica, no meu uso hermenêutico da palavra de Deus para chegar à conclusão, porque eu sou guardador do sábado, eu entendo que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então, amigo, isso significa que tem implicações éticas, primeiro para você. Você está sendo um mentiroso, um enganador. Está indo contra aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ou, no mínimo, eu quero achar que você esteja, de fato, mergulhado em ignorância, não entende perfeitamente, corretamente o assunto. Eu espero que seja esse o motivo, ignorância. Mas a questão é tão séria que, por conta do meu erro, eu posso levar outras pessoas a errarem. E aqui nós temos esses exemplos, teorias racistas que promoviam ideia de superioridade da raça branca sobre a negra, ou seja, o extermínio de 6 milhões de judeus, por conta de uma interpretação errada da palavra de Deus, justificando o apartheid e a escravidão, foram baseados em uma interpretação distorcida de Gênesis 9:25, quando Noé amaldiçoou ali Canaã. Aí eles querem dizer que ali nós temos a ditadura de uma raça sobre outra, de um povo sobre outro. Então, o resultado, muitas mortes, muitos assassinatos. O antissemitismo que resultou no pogroms, nas cruzadas e nos assassinatos de 6 milhões de judeus, tudo fruto de uma interpretação errada. Jesus Cristo em João 19, em João 16, verso 1 e 2, ele disse que chegaria um momento em que os religiosos, aí não são ateus não, os religiosos, ao matarem alguém, estariam julgando com isso fazer um trabalho para Deus. Então, o risco de fazer um uso incorreto da religião para propósitos egoístas e com isso a pessoa achar que está fazendo a vontade de Deus. Olha, eu estou te matando porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Na lei está escrito que nós devemos apedrejar. E aí aquele anseio em querer apedrejar, em querer matar. Então, é tudo como resultado de uma mala interpretação. Isso foi alimentado por uma má interpretação das profecias bíblicas, esses erros, esses assassinatos, essas crueldades que foram feitas aí ao longo da história. Abusos e crimes contra mulheres, com base em Gênesis 3,16. Olha, o teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará. Ah, isso aí dentro da nossa mentalidade ocidental e atual soa assim tão distorcido. E eu imagino o rosto de Deus me olhando como eu estou olhando agora para vocês. Olha, eu sou o líder, eu aqui quem manda sou eu, aqui eu sou o cabeça, viu? Você tem que me obedecer, o teu desejo tem que ser parar comigo e eu vou te dominar. Assim como os maridos pensam que Deus falou isso com a cara que muitos estão utilizando hoje ao falar. Não tem nada a ver, irmãos. Isso não é o que está sendo dito aqui. Mas o uso de uma interpretação errada
já causou isso ao longo da história. O uso da interpretação errada fez suscitar em si tantas igrejas, tantas religiões, que por conta disso o Apocalipse apresenta o produto, a consequência final dessas interpretações, que é uma Babilônia mãe e o mundo cheio das suas filhas, todas baseadas, todas fundamentadas em interpretações erradas da Bíblia. Então isso é muito perigoso. Isso vai ter implicações para a perdição de milhares, de milhões, talvez até de bilhões de pessoas. Então, eu costumo dizer que a profecia, para ser bem entendida, a lição coloca, primeiro tem que ser bem lida, leia com atenção. Poxa, já teve gente praticando adultério aí, isso aí saiu no Fantástico, por ler o texto lá de Oséias, vai, toma a mulher de um amigo teu e adultera com ela. O texto não está dizendo isso. Mas uma coisa bem simples que é ler corretamente a Bíblia, nem isso é feito. Então, nós temos já instrumentos de sobra para fazermos uma leitura correta da Bíblia. Hoje, por exemplo, ao fazer a minha leitura hoje de manhã, depois de 42 anos de Adventista, eu descobri uma coisa que eu ainda não tinha descoberto. Na simples leitura, nua e crua. Eu li Judas capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Edição revista e atualizada. Agora a Bíblia foi estudada e saiu a nova versão, a NAA, Nova Almeida Atualizada, que trouxe algumas correções. E aí eu li assim: mas quero lembrar os irmãos, como a quem já uma vez está ciente disso, que havendo o Senhor Jesus libertado um povo da terra do Egito, eu digo, opa! Então quer dizer que o anjo do concerto, que desaparece depois no Novo Testamento, que ele é citado em todo o Antigo Testamento ali, o anjo do concerto, o anjo que o Senhor coloca. Depois ele aparece como Miguel, e aí ele vai sendo apresentado com algumas facetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele praticamente desaparece. Quem nós temos? Jesus. E aí o texto diz que o anjo, que também é chamado de Elohim, de Jeová, na libertação do povo da terra do Egito, agora Judas 1,5, na Nova Almeida Atualizada, diz que esse Senhor que libertou a terra do Egito era o próprio Jesus Cristo. Puxa, que luz, que maravilha! Quando eu vou para Ellen White tem citações sobejas, onde ela diz que o libertador do povo de Deus na terra do Egito foi o próprio Jesus. Mas eu queria uma declaração mais clara na Bíblia. Está aí, Judas 1,5. É só pegar a Nova Almeida Atualizada. Então, nós temos que lançar mão das várias versões, das várias traduções. Se possível, estudar um pouquinho o original. Se não for possível, essas traduções já vai nos dando luz. E depois lançar mão de bons comentários. E tem tantas maneiras de chegarmos a conclusões corretas. E é isso que nós vamos estudar aqui, tá bom? Então, primeira coisa, buscar o conhecimento de Deus. Segundo, ler. E ler com sabedoria. Primeira coisa é ler. Leia, leia, leia e leia. E mesmo você conhecendo o texto, leia o texto. E ao ler o texto, uma vez que você é crente e você não lê a Bíblia como um livro secular, então você agora, a leitura desse livro já tem que ter um impacto sobre sua vida, tem que ter um efeito sobre você. Agora eu cito Ellen White. Quando nós vamos estudar a Bíblia, ler a palavra de Deus, somente pelo fato de ler, e pedir a presença de Deus, ela diz, Deus pessoalmente se faz presente com você na leitura da sua palavra. O estudo requer esforço, requer empenho, sim, mas com humildade, com súplica, Deus se faz presente. E, queridos irmãos, ler qualquer livro é uma coisa, agora ler a Bíblia é outra coisa bem diferente, quando feito com a atitude correta. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é ler para entender. Ler para entender. E isso está na Bíblia em forma de mandamento. Dos textos apresentados aqui pela lição, a lição apresenta Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Mateus 11, 29, Jeremias 9, 23 e 24, achando as tuas palavras, logo as comi. Então a palavra de Deus ela precisa ser buscada com avidez, esse desejo, essa fome que Jeremias coloca aqui.
É desejar, querer estudar, se aprofundar na palavra de Deus. Depois, a palavra de Deus é revelada aos humildes. Mateus 11:29, aos humildes. Arrogante, prepotente, gente que já vem com aquela pressuposição jactanciosa, achando que a interpretação já está com ele. Ele vai à Bíblia não para ser alimentado e transformado, mas agora para criticar, para falar bobagens acerca da palavra de Deus. Então, não é assim. Deus revela-se aos humildes de coração. Apocalipse 1:3 já pressupõe o entendimento. Por quê? O que foi escrito para quem lê, esse que lê também deve ouvir, se não souber ler, também ouve. A pregação é pela leitura e pela pregação. Então você recebe a palavra de Deus pela leitura e pela pregação, e aí é concluído nas implicações que é a prática. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Lê é aquele que tem um texto sagrado. Ouvem é aqueles que estão na casa de Deus para ouvir as palavras de Deus, aquele que, quem sabe, não sabe ler. E aí vem o sentido prático, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja, esse guardar já pressupõe que uma pessoa ou leu ou ouviu, e agora tem que traduzir na sua prática, porque o propósito final são as implicações para a minha vida prática e para a minha vida comunitária. Isso está na lição, é um dos princípios da interpretação correta da Bíblia. Se você vai ler e a Bíblia não tem implicação para a sua vida, então você está me dizendo que é um ateu, que é um crítico, que não está nem lá. Mas se a Bíblia tem implicações para a tua vida individual e coletiva, significa que eu quero o amor de Deus para mim e que Deus quer esse mesmo amor em mim para outros. Só estou citando isso aqui como exemplo. Então, implicações individuais e implicações comunitárias. Mas o texto que eu quero destacar aqui, por exemplo, é um texto profético, é Mateus 24:15. Jesus Cristo está falando aqui dos eventos que serviriam de sinal para a sua segunda vinda, ou seja, tem tudo a ver conosco. E Cristo manda a sua igreja para onde? Cristo manda a sua igreja para Daniel. E o texto que Cristo está citando aqui é Daniel capítulo 7, depois ampliado com Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 8 até 12. Mas, diretamente falando, ele está levando a nossa atenção para Daniel 7 e para Daniel 12, onde fala da abominação desoladora. A abominação desoladora é citada de uma forma especial no capítulo 12 de Daniel, mas ela já é apresentada em Daniel capítulo 7. E aí Jesus diz o quê? Quando virdes a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel. Aí Jesus Cristo vai agora, em cima. Quem lê, entenda. Ou seja, Daniel precisa ser lido e Daniel precisa ser entendido, compreendido. Então, diferente do que alguns autores estão dizendo, eu escutei aí um pregador na televisão dizendo, alguém fez uma pergunta baseada em Apocalipse. Ah, meu irmão, Apocalipse não é para nós, deixa isso aí de mão. Tá certo? Apocalipse são só símbolos, são coisas que não têm nada a ver conosco. Vamos nos centrar em Cristo, vamos nos concentrar no Evangelho. É lá que está a nossa salvação. Irmãos, eu achei um absurdo. Pregador famoso aí na televisão, achei um absurdo. Então, Jesus está dizendo: você vive no tempo do fim, você vive no contexto final da história deste mundo, você é alguém que está se preparando para a segunda vinda de Cristo. Então, leia Daniel e entenda. Para você entender, você tem que interpretar. Por quê? Porque a mensagem foi dada em símbolos. A mensagem foi dada com imagens. E aí nós temos que ter condições de ler e compreender e saber interpretar essas imagens. E aí, queridos irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar o que eu chamo de chave. Então, você vai abrir a porta da sua casa, você precisa ter a chave adequada para interpretar, para abrir a porta da sua casa. Você vai usar uma chave no seu carro, tem que ser a chave do carro. Não tente outra, não vai adiantar. Não vai adiantar. A menos que você arrombe o carro, arranque os fios e faça uma conexão direta. Aí vai ligar. Mas pela utilização da chave, não. O que tem acontecido com a Bíblia é exatamente isso. Alguns têm deitado por terra e abandonado a chave correta de interpretação,
E aí tem acontecido o quê? Aquilo que Pedro chama de particular interpretação. E que Paulo chama de distorção da profecia. Que os indoutos e incautos distorcem a mensagem de Paulo, assim como distorcem as demais escrituras para sua própria perdição. Por quê? Utilização de chave hermenêutica errada. Para entendermos corretamente a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia só apresenta de forma geral, bruta, eu diria assim, mas um resumo espetacular, o que está em Isaías 8:20, a lei e o testemunho. A lei e o testemunho. Traduzido, a Bíblia como a palavra de Deus, como chave para interpretar a Bíblia. Então, se a Bíblia não tiver autonomia para se auto-interpretar, não adianta. Não adianta. A Bíblia é senhora de si quando o assunto é a interpretação dela mesma. Então, a lei e ao testemunho, se não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz. Não tem iluminação. Deixa eu citar aqui um exemplo. Quando os nossos amigos evangélicos vão dizer que o dia de guarda é o domingo, eles usam a tradição. Não adianta ir para a Bíblia, porque não existe mandamento na Bíblia para guardar o domingo. Os católicos já são mais consistentes. Eles pegam toda a teologia do sábado e eles transferem essa teologia, que por sinal eles interpretam de forma espetacular, maravilhoso. É como se fosse um adventista falando. Eles pegam toda a teologia do sábado e transferem baseados na autoridade da igreja. Eles são até mais honestos, porque eles admitem que a autoridade para fazer isso está na igreja, que Jesus deu essa autoridade para a igreja, por isso a igreja faz isso. Então eu vejo mais honestidade, embora esteja errado. Lembro que quando eles fizeram a exposição da teologia do sábado para Samuel Bacchiocchi, cuja tese é do sábado para o domingo, que ele defendeu na Universidade Pontifícia de Roma, fizeram uma apresentação espetacular para ele sobre a teologia do sábado. E essa teologia sendo transferida para o domingo. Samuel Bacchiocchi disse: tudo que vocês falaram está certo, só está errado o dia, porque não é o domingo, é o sábado. Então, nós precisamos ter a chave correta. Nós precisamos ter a chave correta. Feito isso, nós temos que ir para a palavra de Deus. E indo para a palavra de Deus, nós temos que saber como estudar, o que estudar. Para isso, nós temos aqui na lição um ponto muito importante. O título é A Ordem para Selar as Palavras da Profecia. Lembrando que eu não vou mais tocar no assunto aqui sobre conhecer a Deus, porque isso aqui eu já apresentei. O propósito final da Bíblia, eu já falei que é o conhecimento de Deus, e pelo conhecimento de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é um propósito de um inquiridor, de um investigador que não quer apenas ser teólogo, mas ele quer ser um pecador salvo pela graça de Cristo. Então, a ordem para selar está em Daniel capítulo 12, verso 4. Esse sela a profecia de Daniel 12, verso 4, está relacionado a Daniel 12, versículo 4. Então, olha, vai ficar selado. Muitos vão querer entender, mas não vão entender. O conhecimento das profecias do tempo do fim relacionado aos 2.300 anos está para o momento final da história do planeta, como de fato aconteceu. Então, em Apocalipse já é diferente, 22, verso 10. Não cele as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. Esse não cele as profecias do livro do Apocalipse está relacionado à mensagem do Apocalipse, que diz respeito dias de João até os nossos dias, que, por implicação, ao tratar dos últimos dias, aí torna-se necessário o conhecimento de Daniel 8, 13 e 14, onde a profecia, então, já estaria sem o selo, já seria compreensível para o povo do tempo do fim. Agora, nós entendemos aqui que tudo isso se cumpriu levando em conta a profecia dos 1.260 anos, que aconteceriam dentro desse período que nos levaria ao tempo do fim, que são os 1.260 anos, que terminou em 1798. Aí, nesse contexto aí, nós tivemos o quê? Nós tivemos o despertar. Existe uma tese doutoral de um amigo
que ele apresenta como houve uma explosão pela busca do entendimento do livro de Daniel depois de 1798. Então, ele tem uma pesquisa em que ele pega aí, faz uma análise de 45 anos. 1798, com 45 anos de Daniel 12 lá, que leva a 1335 dias, anos, então chega a 1844. Nesse período, o mundo se despertou para o estudo de Daniel. E é nesse momento que é dito que o saber iria se multiplicar. Então a profecia nos leva claramente para um futuro distante, a de Daniel, o tempo do fim. Enquanto que Apocalipse 22:10 trata da profecia no decorrer da história, porque há no Apocalipse uma mensagem para os dias de João, e que vai transcorrendo toda a história até o tempo do fim. Para aqueles que viveriam no tempo do fim, o texto é demarcatório. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, é o texto demarcatório para dizer o seguinte: chegamos no tempo do fim. Aí introduz o capítulo 2 para nos dar uma visão agora da 12, para nos dar uma visão da grande guerra. E dando uma visão da grande guerra, o capítulo 12 termina dizendo o quê? Irou-se o dragão contra a mulher. Irou-se quando? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12. Depois de 1260 dias. Apocalipse 12. Depois de 42 meses. Todas essas cifras matemáticas estão em Apocalipse 12. Depois de 1260 anos, que vai de 538 a 1798, então nós chegamos a esse futuro distante, o tempo do fim. É nesse tempo do fim que a profecia de Daniel foi removido o selo. E a história já tem comprovado, não tem como questionar, o despertamento para o estudo das profecias. Então, foi nesse período que Guilherme Miller, no grande reavivamento espiritual, trouxe para nós a compreensão de que nós temos chegado ao tempo do fim e que alguma coisa muito espetacular, muito grande estaria para acontecer por volta de 1844. E quem é adventista do sétimo dia sabe o que aconteceu. Como Deus preparou um cenário, um movimento espiritual para que a restauração da verdade acontecesse. Aquela verdade de Daniel 8, 9 em diante, que tinha sido deitada por terra. Para a purificação do santuário, cumprimento de profecia, tudo começou aí. E Guilherme Miller ele foi de uma importância vital para nós, adventistas do sétimo dia, porque ele nos trouxe a chave, uma das chaves corretas para interpretar a profecia. Primeiro, a Bíblia é a sua própria intérprete. Segundo, a Bíblia e somente a Bíblia. Vamos deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. O seu princípio, que nós chamamos de princípio historicista de interpretação, foi um diferencial tão importante para nós que hoje no mundo, não é no Brasil, no mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única igreja que mantém o princípio historicista de interpretação. E nós herdamos isso de quem? Herdamos de Daniel, herdamos de Paulo, herdamos de Jesus, que usou esse método, herdamos dos apóstolos, herdamos de Martinho Lutero e demais reformadores, todos eram historicistas. Os nossos pioneiros, Guilherme Miller, ele era historicista. E tendo esse pano de fundo, essa chave hermenêutica, então isso facilitou a nossa interpretação das Escrituras. É por isso que a nossa interpretação de Daniel e Apocalipse, em nível de mundo, a nível mundial, é uma interpretação diferenciada. Enquanto a maioria não diz nada, graças a Deus nós temos muito o que dizer, porque nós obedecemos a palavra de Jesus. Quando virdes abominação desoladora, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Então nós lemos e nós estamos buscando dia a dia uma interpretação melhor. E é por isso que nós, graças a Deus, não andamos no escuro. Nós sabemos no que nós temos crido e nós sabemos em quem nós temos crido. O centro da Bíblia para nós é Jesus e com a chave correta nós temos, graças a Deus, alcançado essa compreensão. Então, queridos irmãos, diante dessas outras chaves que estão sendo usadas por aí, olhamos para o mundo. A lição nos faz um apelo. Vamos ver como o mundo está envolvido em trevas. E a lição coloca aqui 2 exemplos.
como pessoas, pastores, líderes, teólogos, insistem, a lição coloca aqui, no domingo como o dia do Senhor. Onde foi que encontraram isso? Sabe, uma das coisas que mais impressiona meu coração, quando eu vejo para a Bíblia e vejo para o mundo, eu estudei já bastante sobre isso, a capacidade de Satanás em cegar as pessoas. Gente, é incrível. A pessoa está lendo sábado, e não, é domingo. Sábado, domingo. E o outro ponto que a lição coloca como exemplo para essa escuridão é o conceito de mortalidade da alma. Deus disse: o dia que morrer, o dia que pecar, vai morrer. Não, mas morrer não é deixar de existir. Morrer é continuar vivo através de uma forma etérea, que eles acreditam ser uma alma que existe dentro da gente. E eu até brincando semana passada aqui com o irmão, eu disse assim, irmão, capítulo 1 de Josué. Tendo Moisés morrido, disse o Senhor a Josué. Aí Deus dirige as palavras a Josué. Aí eu perguntei, por que que Deus dirige as palavras a Josué? Aí me deram várias respostas, mas não disseram o que eu queria. Porque nem Deus fala com morto. Nem Deus fala com morto. E mas a Bíblia, o livro de Deuteronômio principalmente, e outros mais, Levíticos, deixam claro que nós não devemos conversar com mortos. Isso não existe. O grande pecado de Saul foi conversar com mortos. Isso custou a salvação dele. Está perdido por ter procurado uma necromante. Então, as pessoas insistem em querer dizer coisas que são tão claras na Bíblia. Nem Deus fala com morto. Deus fala para morto, dizendo: vem para fora, ressuscita. Ele tem esse poder, porque só Deus pode trazer alguém do mundo dos mortos. No caso da sepultura. Sim, só isso. Aí eu leio claramente na Bíblia, gente. Se eu perguntar para um evangélico, se eu perguntar para um, digamos assim, deixa eu pegar aqui essa outra Bíblia, me permitam aqui. Se eu perguntar Atos capítulo 2, abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 2. Se eu perguntar para um evangélico, onde é que Davi está? Eles vão dizer, Davi está no céu, a alma dele está no céu. Essa vai ser a resposta. Essa vai ser a resposta. Tá certo? Então, a Bíblia diz assim, olha, Atos 2, versículo 33. Eu vou ler o versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora, versículo 33. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, esse texto aqui, ele mata duas verdades. Primeiro, Davi morreu, era para estar no céu, segundo a imortalidade da alma, mas não está. Davi não subiu aos céus. E Jesus, quando foi para o céu? Quando é dito, assenta-te à minha direita, e tantos versículos na Bíblia dizem claramente que Jesus Cristo foi para o céu quando ele foi entronizado. Aí deita por terra aquela interpretação errada de hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso não existe. Não existe. Então, numa declaração aqui, a Bíblia já está interpretando a Bíblia. Então, vamos trabalhar de forma inteligente, porque, infelizmente, irmãos, é triste. É triste. Como as trevas do erro invadiu, não o mundo, mas a cristandade acima de tudo. Tá bom? Então, depois que você ler a Bíblia, você vai fazer o quê? Estudar a Bíblia. E para estudar a Bíblia, agora sim, a chave. A chave hermenêutica. A chave hermenêutica. E é baseado nessa chave hermenêutica que nós precisamos ver algumas coisas. Tá certo? O grande erro, a lição coloca aqui, de muitos interpretarem errado, é pegar versículo solto, é pegar frases soltas, coleção de ditados, de provérbios, texto fora do contexto, texto sem um pós-texto, textos lidos sem um intertexto e textos lidos sem um intratexto.
Essa linguagem mais tarde nós iremos explicar para vocês, talvez não hoje, por conta do tempo, mas que são chaves para chegarmos a uma interpretação correta da Bíblia. Então, estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Você tem que se afastar e ter uma ideia da imagem completa. Se você estuda a cruz, sem um pressuposto da lei, sem um pressuposto do pecado, você não vai entender nada. Essa semana eu perguntei se Deus perdoava pecados. Exceto uma pessoa disse que não. Todas as outras disseram, perdoa. Eu disse, e se eu disser para vocês que Deus não perdoa pecados? A Bíblia diz claramente, lá em Mateus capítulo 9, perdoados são os teus pecados. Mas perdoar pecados é a linguagem bíblica para se referir ao pecador. O pecado é perdoado. Deus não perdoa pecado. Se Deus perdoasse pecado, Adão estaria no jardim do Éden até hoje. Não haveria maldição que veio sobre a terra. A lei de Deus seria passível de mudança. Talvez Deus até já tivesse de fato mudado do sábado para o domingo. Mas a lei tem como fundamento o caráter de Deus, sua santidade, então não pode mudar. Deus não pode dar a trégua para o pecado. Deus não pode ser permissivo com o pecado. Deus não convive com o pecado. O pecado na Bíblia é um intruso que não deve, não pode existir. O pecado é apresentado nos evangelhos como algo que precisa de ser destruído, como algo que precisa ser punido. E é por isso que Jesus Cristo, ao se tornar homem e morrer na cruz do Calvário, Paulo diz que Deus fez de Jesus Cristo pecado. Então, Deus, ao punir Jesus, estava tratando com o pecado ali. O pecado foi punido na pessoa de Cristo. E lá em 1 João, é dito que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, pecado. E lá em Hebreus, ele diz que ele veio para destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. E o império da morte ali era o diabo. Ele veio destruir. Com o pecado destrói a morte, com a morte vem a vida eterna. Mas o pecado foi perdoado? Não, alguém teve que pagar. Aí é que entra a ideia da substituição. Deus substituindo Cristo por mim. E aí teve perdão? Não, alguém teve que ser punido. Agora, uma vez que o pecado é pago, que o pecado é punido na pessoa de Cristo, a justiça de Deus, expressa na sua santa lei, é satisfeita. Aí ele chega para mim e diz: olha, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais, ou seja, volte-se agora para a obediência da palavra de Deus. Você não tem poder e força, mas eu tenho o Espírito Santo. E pelo meu poder, poder comunicado, aí sim, nos tornamos servos obedientes e trilhamos o caminho da santificação para nos assemelharmos com Jesus Cristo. Isso é guardar a lei de Deus. Santidade não é nada mais do que colocar sua vida em pauta com a lei de Deus, ultrapassando os limites da letra e vivendo o espírito do que a lei de fato quer nos ensinar. Então, nós não podemos chegar a essas conclusões sem uma interpretação correta. Então, tem gente estudando a Bíblia aí de forma errada. Tá certo? Lê, aí usa não, mas bem aqui não pode mais, não podemos fazer isto, tá certo? Não podemos. Muitos fazem isso. Textos isolados, coleção de ditados, provérbios, fora de específicos, sem levar em consideração um contexto histórico, literário, que são chavezinhas de hermenêutica. E, queridos irmãos, muitas pessoas têm errado exatamente nisso. Aí vem os temas aí, e geralmente muito em contradição com o verdadeiro ensino da palavra. E a lição coloca também que muitas passagens são tiradas do seu contexto. E aí eles ligam diretamente de uma citação para uma citação atual. Acontece qualquer coisa lá em Israel, a pessoa pega uma profecia lá dos dias de Moisés referente a Israel, atropelam a cruz, porque a cruz reinterpreta muita coisa do Antigo Testamento. O Israel literal passa a ser agora o Israel espiritual. Então agora existe uma reconfiguração na identificação do povo de Deus. Mas eles pegam um texto lá e eles literalizam, isso aí chama-se o literalismo dispensacionalista da profecia bíblica, onde eles dizem que Jerusalém é Jerusalém mesmo aqui da terra, em que Israel é Israel nacional aqui da terra, em que o Messias vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Bom, é uma interpretação equivocada, então nós temos que ter muito cuidado, tá bom? E aí, nós temos que ter muito, muito cuidado para a gente não entrar nessa falácia.
É, é também por isso que é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre o tema, levando em consideração o contexto da passagem. É muito fácil retirar um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que nós queremos dizer. É muito fácil. É por isso que está cheio de igreja por aí, cheio de movimentos e tudo mais. Bom, estou estudando a profecia. Bom, chegamos à parte de quinta-feira. Mas e aí, quando chega nesses símbolos, quando chega nessas imagens, o que fazer? Queridos irmãos, a lição começa assim: quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar algum texto, se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Vamos dizer para a gente ainda mais acerca desse literal e simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa? Essa é a grande questão. Isso é simbólico? Isso aqui é literal? Então nós temos que saber determinar o que é simbólico e o que é literal, tá bom? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usadas ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Não, o gafanhoto representa helicóptero. Meu pai do céu. Ah, esse animal aqui são carros de guerra. A fumaça são as bombas atômicas. Eu já li isso, irmãos, absurdos. Eles pegam o texto no dia lá do apóstolo, que vem numa linguagem simbólica, e trazem para cá, tá bom? E a lição aqui coloca como exemplo, ó, alguns concluíram que o símbolo do urso de Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo nesse país. Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. O urso é claramente identificado lá no livro como o segundo rei, nos Medos e Persas. Mas tem gente que tira o texto do seu contexto, pega o simbolismo, vê alguma coisa que tem paralelismo aqui, em tempo atual, diz, está acontecendo, olha, está acontecendo. E chegam a conclusões erradas. Então, como interpretar a Bíblia? Primeiro, a profecia tem muito de simbolismo. E a lição coloca aqui o porquê do simbolismo. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando simbolismos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja que já acontecia se tornaria ainda pior. Tentaram destruir a Bíblia, seria pior hoje. Então a Bíblia veio por símbolos. Deus tem razão em nos dar a Bíblia em símbolos. Pedro, em 1 Pedro 5, verso 13, ele se refere a Roma, usando o nome de Babilônia. Então ele usa uma linguagem simbólica para se referir a Roma. E quanto a isso, nenhum comentarista é contrário. Todos dizem que Pedro está fazendo uma menção aqui de Roma, Roma pagã, acerca dos cristãos que estavam passando por situações difíceis na época. E ele dirige sua palavra de força, de ânimo para esses cristãos. Então, a lição nos coloca aqui a Bíblia como chave para interpretar a própria Bíblia. Daniel 7, verso 7, lá fala do chifre. Daniel 8, 3 fala do chifre. Daniel 7, 25 diz que esses chifres são reinos. Então, a profecia interpretando a própria profecia. E quem faz isso aqui em Daniel 7? O anjo. O anjo está dando a interpretação. O carneiro e o bode, que aparecem como animais e depois como chifres, em Daniel 8, o anjo também diz, olha, este bode é o reino tal, este leopardo é o reino tal. E esses chifres são 4 reinos que vão sair desse último animal. Então o anjo interpreta, está lá, o simbolismo está lá. Apocalipse 1,16, o que é que nós temos? Jesus com uma espada afiada. Efésios 6,17 diz que a espada é a palavra do Espírito. E Hebreus 4,12 diz que a espada é a palavra de Deus. Espada está aí. Tem o símbolo, a linguagem simbólica, mas também tem a interpretação. Apocalipse 12:1 fala de uma mulher vestida do sol. Apocalipse 21, verso 2, lá fala de uma noiva. Essa mulher agora é apresentada como uma noiva que se ataviou. Efésios 5,32 diz que a noiva agora é a igreja. A igreja. E Jeremias 6,2 faz uma referência ao povo de Deus do Antigo Testamento como sendo também a esposa de Deus, a noiva do Cordeiro de Deus.
Aí, então, são linguagem simbólica em Daniel e também em Apocalipse. E quando nós chegamos em Apocalipse 1, versículo 1, lá diz assim, deixa eu ver, Apocalipse 1, versículo 1, deixa eu achar aqui. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim, revelação, deixa eu ler aqui na tela, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bom, queremos destacar aqui a palavra essêmane, que está na Bíblia aí como notificou. Essa palavra aparece no Antigo Testamento, em Daniel capítulo 2, versículo 45. Só que essa palavra não aparece lá em Daniel 2:45 como essêmene, porque essêmene é a tradução do hebraico para o grego. Então essa palavra aparece na Septuaginta, que era a Bíblia dos apóstolos, nos dias dos apóstolos. Eles utilizavam a Septuaginta para pregar o evangelho, até porque a Septuaginta se tornou uma língua de todos, uma tradução de todos. E os apóstolos usavam essa tradução para a pregação do evangelho. Então, o que é que João faz? João pega exatamente a palavra que ele encontrou em Daniel 2:45, que é a palavra essêmane, e ele utiliza essa palavra agora em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, é a palavra notificar. Essa palavra notificar, ela significa mostrar por símbolos, mostrar por sinais. Então, essêmane significa mostrar por sinais, da palavra semaino, que aqui a forma é essa, notificar, a forma verbal, essêmane, ou seja, foi notificado, ou seja, há uma mensagem que foi simbolizada, uma mensagem que veio por sinais. É isso que está sendo dito aqui. Então, a pergunta é, Deus daria uma mensagem tão essencial, tão oportuna, tão vital, em Daniel, em Apocalipse e em outras profecias, para que o povo de Deus ficasse na ignorância? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o Apocalipse, só um exemplo. Eu até vou aqui abrir minha Bíblia, que eu coloquei essa folha na minha Bíblia. Só vou ler alguns aqui. Nós temos aqui mais de 50, uns 50 por aí. Mas eu vou ler só alguns aqui. Esse material eu tirei do livro escrito pelo pastor Arilton. Lá ele pega e nos dá esses dados, tá? O livro sobre o Apocalipse que ele escreveu. Pastor Arilton, se alguém desejar a fonte, quem sabe alguém que não seja adventista, porque os adventistas conhecem esse material. Se alguém que não seja desejar, é só me notificar aí através de alguém que a gente tira uma foto e manda aí para você. Por exemplo, símbolos do Apocalipse, significado, referências. Abismo, significado, terra em caos. Referências, Apocalipse 9:1, 21, Gênesis 1:1 e 2, Jeremias 4:23 a 28. Pronto. O que é abismo? Observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. Então, o que significa o abismo em Apocalipse 9:1, quando vai tratar das profecias ali, nas trombetas, está tratando da situação em que ficará a terra depois que sofreu os juízos de Deus. Só isso. Anjo, mensageiro, Apocalipse 14:6, mensagem dos 3 anjos. Daniel 8:16, Lucas 1:19, Hebreus 1:4, onde a Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ministros, aquele que leva e que traz a mensagem de Deus. A arca do testemunho, a arca do concerto, trono de Deus. Então, o símbolo, arca. Referências, Apocalipse 11:19, a realidade de uma arca com os 10 mandamentos de Deus lá no céu. Êxodo 23:10 a 22, Salmo 81, onde fala, aí está o livro aí, ó, Apocalipse, a batalha final, do pastor Arilton Oliveira. E aqui, senhores, eu tenho tantos sinais. Egito, está citado na Bíblia, em Apocalipse, significa o quê? Egito, idolatria. Apocalipse 12, verso 9, idolatria. Dia, representa ano, onde está escrito, Apocalipse 18:8. Aí o princípio de interpretação, Ezequiel 4, verso 6, Números 14 e 34. Ou seja, eu tenho aqui mais de 30 referências tiradas desse livro, talvez de umas 50, 60, não sei, vou até contar,
simplesmente dizendo que nós temos o símbolo, mas juntamente com o símbolo, Deus nos deu o quê? A devida interpretação. Para concluir, meus amigos, depois de tudo que eu falei, eu não quero terminar sem deixar uma proposta de uma leitura e de um entendimento. Então, você lê, você estuda, você identifica o que é literal ou simbólico, e agora você parte para o estudo. Isso aí envolve o quê? Isso envolve 10 princípios de interpretação. São colocados aqui. 10 princípios. Parte desses princípios diz respeito à maneira como a Bíblia e o estudo direto, objetivo da palavra de Deus. E os outros de respeito à atitude, à postura do leitor. Então, os 5 primeiros, ler com atenção e disposição de aprender. Não vá para a Bíblia levando sua interpretação, achando que você já sabe. Vá como ignorante, vá como alguém humilde. Peça para que Deus te ensine, para que você seja ensinado pelo Espírito Santo. Tá certo? E uma vez que nós vivemos em um mundo de trevas e nós trazemos nós trazemos os nossos pressupostos, então não leve para a Bíblia a sua interpretação. Isso não é exegese, isso é exegese e não exegese. Segundo, leia com atenção. Tenha muito cuidado ao ler. Ao ler, leia várias versões, leia várias traduções. Pegue uma tradução atualizada, pegue uma tradução revisada, pegue uma tradução judaica, pegue a Bíblia de Jerusalém, pegue a Nova Almeida atualizada. Pegue várias traduções, pegue a Bíblia na linguagem de hoje, pegue a Bíblia e a mensagem, faça uma comparação, mas atenha-se sempre às traduções literais da Bíblia, que no caso a Almeida atualizada, ou então Bíblia de Jerusalém, e uma versão que não é atualizada, que não é literal, mas é uma das melhores dessas não literal, é a Nova Versão Internacional, uma boa tradução. Mas faça a comparação tomando como base as traduções literais, tá certo? Porque nessas traduções não literais, geralmente eles já trazem uma certa interpretação. E é aí que nós corremos o risco de errar, adotando uma dessas. Ah, que já está tudo explicadinho. Cuidado, não faça isso. Pegue uma tradução literal para estudar a Bíblia. Então, leia com atenção. Segundo, ler com apreciação estética. O que significa isso? Você vai atentar para a forma literária, para o gênero literário. Alguém fez uma pergunta que eu vou responder na próxima segunda-feira na rádio. O livro de Cantares foi, de fato, inspirado por Deus? Linguagem romântica, com uma certa intimidade, carinhos, abraços, toques e tanto. Foi inspirado mesmo pelo Espírito Santo? Então, nós vamos mostrar a beleza literária, poética, segunda-feira, e isso, para nós podermos entender corretamente a Bíblia, nós temos que conhecer a forma literária, se é estatutária, se é narração, se é prosa, se é poesia, se é profecia clássica, se é profecia apocalíptica, o uso de símbolos, o uso de não símbolos, se foi profecia para os dias do profeta, para o povo de Israel, para os nossos dias, nós temos que ver muitos detalhes aí, tá bom? Então, quando você lê com apreciação estética, então você já vai ter uma compreensão diferente, tá bom? Aí você pega, por exemplo, a imagem, contexto histórico. A profecia de Daniel 2 é esclarecida pela sua outra profecia, Daniel 7. Então ele coloca aqui profecias que são paralelas, tá certo? Então nós temos aqui até um quadro: animais que subiam do mar, besta do mar, Apocalipse 13, verso 1. Leão, bestas que tinham 10 chifres, em Daniel 7:4, Apocalipse 13, 1, verso B. Apocalipse capítulo 13, B. 13, verso 1, letra B. Urso, Daniel 7:5, leopardo, Apocalipse 3, 2, 13, verso 2, A. Leopardo, Daniel 7:6, urso, 13. Esse paralelismo do animal e do seu uso paralelo em outros livros, para nós podermos chegar a uma compreensão correta da sua interpretação. Considerando que nós já temos uma boa interpretação que parte dos dias de Daniel, em que o urso está lá, e agora essa linguagem é jogada para Apocalipse 13, verso 1, então isso significa que nós temos o quê? Nós temos uma realidade aplicada aos nossos dias, aos dias de João, na Roma pagã, e que se estende para a Roma papal, que tem sua herança na Babilônia histórica, nos gregos,
nos Medo-Persas, nós temos resquícios do paganismo histórico da época que se projetam agora para a realidade espiritual dos dias de João e principalmente para os nossos dias. Como eu citei aí, a mudança do sábado para o domingo e a imortalidade da alma, entre outras coisas. Quarto, ler dentro de um contexto. Você tem que interpretar a Bíblia dentro do contexto que foi escrito, para você respeitar a intenção do autor. E cinco, ler intertextualmente. E Ellen White coloca muito bem uma frase de Martinho Lutero: um texto explica outro texto, sendo uma passagem a chave de outras passagens. Evangelismo, Casa Publicadora Brasileira, página 403. Depois nós temos agora os outros pontos, os outros 5 pontos, referindo-se agora à nossa atitude. Eu já falei muito sobre isso. Ler com a mente espiritual. O carnal não vai entender nada. O carnal vai chegar a conclusões carnais. O espiritual, a conclusão bíblica, que é a proposta de Deus espiritualmente. Segundo, ler de forma inteligente. Ou seja, use o conhecimento do entendimento cognoscível. Isso requer pesquisa, isso requer estudo, vá ao texto e não invente resposta. Uma das coisas que eu gosto num acadêmico é que ele diz eu sei, ou então ele diz eu não sei. Existem alguns que usam o eu acho, eu não gosto de achismo. É muito especulativo. Não estou dizendo que a gente não possa usar, mas nós temos que ter o cuidado de não ser dogmático onde nós não temos as conclusões biblicamente definidas, tá bom? Então, nós temos que fazer a pesquisa apurada. Quando nós não sabemos, nós devemos, no mínimo, apresentar a opinião de autores, de quem diz isso, de quem diz aquilo, o que diz a maioria, o que diz a minoria, o que diz determinado grupo, determinada igreja, determinada escola teológica. Então, nós temos que ser cuidadosos com isso aí. Geralmente, o analfabeto bíblico diz assim: eu quero mostrar na minha monografia, o cara está no primeiro ano de teologia e já quer demonstrar o que eruditos não demonstraram. Então, nós temos que ser cuidadosos para não sermos presunçosos. Terceiro, ler coletivamente. Ler coletivamente. Essa implicação significa que aquilo que eu estou lendo para mim precisa se traduzir na minha vida comunitária. Então, a mensagem que Deus me deu é uma mensagem que precisa ser estendida à comunidade que me cerca. Ou seja, eu preciso ser um pregador e uma testemunha da palavra de Deus. Quarto, ler de modo pessoal. Ou seja, eu estou lendo para que seja uma bênção para mim. Eu leio a Bíblia pensando em mim, primeiramente. Alimento para mim, compreensão para mim, pão para mim e não para os outros. Depois eu estendo, mediante meu estilo de vida, minha compreensão, essa bênção para outros. E quinto, ler com responsabilidade ética. Ou seja, a tua interpretação e o testemunho que você vai dar pode salvar alguém, mas também pode levar alguém para o inferno. O meu desejo e a minha oração, queridos, ao começarmos esse novo trimestre, é que nós possamos, com humildade, com reverência, buscar entender a profecia, pedir a Deus, com avidez, com aquela fome que Jeremias tinha, tá certo? Que nós possamos seguir as orientações de Jesus. Quando virdes a abominação desoladora, da qual falou para o profeta Daniel, quem lê, entenda. Se você for ler, então busque também entender, porque diz respeito aos eventos finais da história deste mundo. Vamos nos interessar, vamos nos preocupar, vamos fazer dessa lição uma preciosidade para cada um de nós. Oremos a esse respeito. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos começando um novo trimestre com um tema extremamente importante. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê fome e nos dê sede de Ti, da Tua palavra. Que nosso alvo supremo seja o conhecimento de Ti e, através de Ti, a vida eterna em Cristo Jesus. Que a Tua palavra possa brilhar em nossa mente como uma candeia, como o dia que vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Como a candeia que nos ilumina em terreno escuro, como lâmpada para os nossos pés, como luz para os nossos caminhos. Que nós, à semelhança de Jeremias, possamos devorar a Tua palavra, comer a Tua palavra, ter uma fome e sede de Ti, para que nós possamos, ó Deus, como está escrito e dito pelo próprio Senhor, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Queremos ter essa palavra em nosso coração, mas tê-la com entendimento e compreensão da Tua mensagem para nós, principalmente essa mensagem que foi nos dada em símbolos nas profecias. Nos dê sabedoria e entendimento e coloque em nosso coração, coloque em nossas mãos, mediante o estudo dessa lição, a chave correta
para que nós possamos chegar a conclusões corretas e saber que temos uma mensagem para dar para um mundo que está mergulhado em trevas espirituais, em trevas de erros doutrinários e conclusões erradas acerca da tua palavra. Nos dê a tua bênção e paz. Uma boa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.